Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar mais uma semana de revisão. Gente, lembrando uma coisa muito importante, os AVAs. Poucos estão resolvendo os AVAs. O último AVA que eu agendei para vocês, apenas 9 da turma de vocês responderam. Lembrando, quem não está resolvendo esses AVAs não estão sendo avaliados. No caso, se não estão sendo avaliados, estão ficando sem notas, tá certo? Assim que eu agendar, resolvam logo. Assim que pegar a agenda, assistam a aula de revisão e resolvam, para não perder e depois não vir questionar, tia, por que eu estou sem nota? Então, já sabe por que não está sendo avaliado, porque não estão resolvendo os AVAs. Apenas 9 do outro que eu agendei fizeram. O restante está sem nota. Então, os próximos cuida em realizar. Vamos lá começar nossa aula. Hoje, 7/8, resolução de questões, outro AVA agora, movimentos ondulatórios, que vocês vão resolver lá. Só entrar com seu login e senha e procurar essa parte. Vamos revisar gravitação e máquinas simples hoje. Gravitação, na parte de gravitação, como eu já tinha falado para vocês, matematicamente você vai usar essa fórmula, onde Fg é a força gravitacional, que é dada em Newton, G é a gravidade, que é a constante de gravitação universal, que já vem com esse valor aqui, Esse M, esses dois M's que tem aqui, são as massas, que é dada em quilograma, certo? Isso aí vocês já sabem de cor e salteado, né? Espero que sim. Mas vamos resolver questões a respeito disso, tá certo? Aí eu venho aqui, Usando a lei de gravitação universal, calcule a atração gravitacional entre você e um colega a 1 metro de distância. Como eu vou fazer isso aí? Se você observar, essa gravitação universal vai ser variada. Por quê? Ela dependerá da massa de cada um, mas será nessa ordem aqui, 10 elevado a 7 newton, aproximadamente. Um exemplo com duas pessoas, vamos supor aqui, um exemplo com duas pessoas, uma de 40 quilogramas e outra com 50, respectivamente, com essas duas massas. Vamos fazer aqui, Aí nós vamos colocar nessa ordem, 10 elevado a 7 newton. O que é que vamos fazer? A massa, primeiramente a gravitação, o G, 6,65 vezes 10 elevado a menos 11, que a gente vimos aqui no slide anterior. Temos aqui as duas massas, a massa 1, 40, massa 2, 50. E a distância, que ele fala aqui, de um colega ao outro, 1, certo? Onde a distância é elevada ao quadrado, mais 1 elevado a 2 dá o próprio 1. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, 6,7 vezes 40 vezes 50, que dá 13.340. E repete o 10 elevado a menos 11, certo? Aí aqui o que é que eu vou fazer? Resolve essa parte aqui, certo? Aí onde a vírgula ela vai voltar, Ela está bem aqui, a vírgula lá no início, ela volta 1, 2, 3, 4. Para quê? Para o númerozinho ficar entre o 1 e o 3. A vírgulazinha, ficar entre o 1 e o 3. Tá certo? Aí no caso aqui, eu voltei quantas casas? 1, 2, 3, 4. Certo? Para a vírgula ficar bem aqui entre o 1 e o 3. Tá certo? Esse 10 elevado a menos 7, você já sabe de onde ele está saindo. Aí outra questãozinha aqui também envolvendo essa parte. A força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem módulo F igual a G, que é a gravitação, que aqui é a fórmula, aquela fórmula da gravitação que a gente já vimos, em que R é a distância entre eles, Se R aqui ele já está dizendo, que lá na fórmula D, mas é a mesma coisa que a distância. E G, que é a gravitação, está aqui, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 elevado a 27 e que a massa da Terra é 6 vezes 10 elevado a 24. O módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra, no momento de maior proximidade, a maior proximidade ocorre, isso aqui é um dado, certo? O dado da questão, 6 vezes 10 elevado a 11. É esse dado que você vai precisar para a resolução dessa questão. Vamos ver aqui como resolvê-la.
A resposta correta lá será o item B, 2,2 vezes 10 elevado a 18, mas vamos ver aqui por que é o item B. Aplique aqui na fórmula da gravitação entre os dois corpos, né, que são as duas massas. Aí eu boto o valorzinho da letrinha G, da massa 1 e da massa 2. O que vamos fazer? Ó? Vamos multiplicar 6,7 vezes 6 vezes 2, certo? E aqui, ó, se você observar, todas têm a mesma base 10, né? Aí vamos relembrar das operaçõezinhas, das propriedades da potência, onde eu tenho a mesma base, multiplicação de potência de mesma base. O que é que eu faço? Repete a base e soma os expoentes, é como se eu tivesse assim, ó, menos 11, mais 24, mais 27, certo? Aí lembra lá das regrinhas da potência, né? Potência de mesma base. Quando eu tenho a multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Quando eu tenho aqui embaixo, ó, no denominador, potência de uma potência, que eu tenho aqui o 11 e o 2, para me retirar aqui esse parênteses, eu multiplico, né? 11 vezes 2, 22, tá certo? Então, a força gravitacional será essa daí, ó. Ok? Só para relembrar a formulazinha da gravitação. Eu tenho outra agora. Um menino de massa 20 kg desce por um escorregador de 3 metros de altura em relação à areia de um tanque, na base do escorregador. Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual o trabalho realizado pelo peso do menino em Joule? A forma do peso, ó, gravidade aqui vezes 10, né? Que no caso esse 10 saiu aonde? É a gravidade. Certo? E esse 20 é a massa, que é massa vezes gravidade, a gente tem o peso. Aí como é que eu faço? 20 vezes 10, 200. Aplica na formazinha de trabalho, que é só multiplicar o peso vezes o 3, né? De onde saiu esse 3, que é a distância lá do escorregador, 3 metros de altura, né? É a altura lá do escorregador. Então, multiplica 200 vezes 3, 600, certo? Só multiplicar 3 vezes 2, 6 e acrescentar os dois zeros, tá certo? Nesse caso aí, temos o trabalho realizado pelo peso do menino, a formulazinha do trabalho, que é representada pela letra W. Aí eu tenho aqui outra, ó, que fala sobre trabalho também. Vamos ler. Lucas e Fernanda têm massa de 60 kg e 40 kg, respectivamente, e querem brincar de gangorra. Se cada lado tem 1,5 metros, a que distância do centro Lucas deve se sentar para que a gangorra fique em equilíbrio, sabendo que Fernanda está numa das extremidades do brinquedo. E aí? Vamos usar essa relação, ó, força vezes a distância, certo? Igual a força 2 vezes a distância 2. O F1 será o peso de Lucas. Qual é o peso de Lucas? 60, né, quilogramas vezes 10. Aí você multiplica 60 vezes 10, 600 newton. Aí vamos ver que a força 2 será o peso de Fernanda. Aí o peso de Fernanda, 40 quilogramas vezes 10, com a gravidade, né? 40 vezes 10, 400 newton. O D será o quê? Será a distância que procuramos, já que não sabemos que distância é essa, vamos representá-la pela letrinha X, tá bom? Aí a distância 2 será a distância de Fernanda ao centro da gangorra. Qual é? A própria questão lhe diz, 1,5. Aí aqui a gente monta uma equação, ó, certo? 600 vezes x, o que é esse x? É a distância que a gente estamos procurando, certo? Que é representado pela letrinha x, que no caso vamos encontrar ela fazendo essa equaçãozinha aqui. Resolvendo essa equação, a gente consegue encontrar o valor desse x, tá certo? Vamos lá. 600 vezes x, 600x. 400 vezes 1,5, 600. Ó, 400 vezes 1,5. Na multiplicação com decimais, não necessariamente precisa vírgula ficar embaixo de vírgula, tá certo? Só precisamos lembrar dela no final. Ó, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. Todo número vezes 1 é ele mesmo,
vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. Soma, ó. Agora vamos relembrar da vírgula, não é? Uma casa, bem aqui, ó. Então, no caso, 600 e não 6.000. Cuidado para não se confundir, porque a vírgula fica bem aqui, ó. Por isso que é 600. Aí lembra lá da equaçãozinha do primeiro grau? O número que está multiplicando a letra passa dividindo, ó. Posso cortar 0 com 0, 6 dividido por 6, 1. O que isso significa? Lucas, ele deve se sentar a 1 metro do centro da gangorra, certo? Só pela essa relação aqui, ó, usando essa relação, você consegue resolver a questão que envolve gravitação. Que envolve também aí, né, nesse caso aí, essa questão, ela já envolve o trabalho, a força de trabalho, a força peso. Lembra lá que peso é uma força, certo? Por isso que a gente não pode se confundir com a parte lá que estávamos falando, tá certo? Pronto, aqui a gente resolvemos uma questãozinha que envolve trabalho, e a outra mais complexa, que também envolve trabalho, que é a mesma fórmula, certo? E resolvemos também 2 questões envolvendo gravitação, certo? Então, revisamos aqui a parte de gravitação e a parte de trabalho, como também a parte de peso, né? Que é a mesma fórmula. Essa parte não esqueçam. Resolvo a questãozinha do AVA, que vão ficar aí 4 questõezinhas, né? Cada AVA vem com 4 questõezinhas para ser resolvida. Resolva com calma, sem pressa, sem sair marcando, sem saber o que está se passando na questão, tá certo? E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tia, não estou conseguindo resolver. Entre em contato comigo. Das nossas aulas online também, falem. Tia, eu estou com dúvida, não estou conseguindo resolver. Fala, porque eu não consigo adivinhar. Eu não consigo saber se vocês estão ou não entendendo o conteúdo, se vocês não falarem. Tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.